Pessoal, hoje o intuito um pouco é trazer um pouquinho de conteúdo para vocês voltado às possibilidades de negócio, tá? Hoje eu não vou abordar tanto a parte de produtos, hoje a gente quer trazer e agregar cada vez mais para vocês essa parte de linhas de financiamento, que hoje tem sido uma dificuldade muito grande, e também alguns nichos de negócio que eu acredito que são bem proveitosos aqui para a região, especificamente do Nordeste. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Lucas Nunes, eu sou gerente comercial da Next Energia, tá? E basicamente hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois fatores bem importantes aqui do Nordeste, que são dados que ultimamente tem trazido algo bem positivo, que é correlacionado à balança comercial do Brasil, tá? Também que estamos com um pouquinho de problema aqui no... Aqui, pessoal. Hoje, apesar dessa desaceleração no nosso mercado que teve no início desses primeiros 6 meses, que consequentemente impactou positivamente e negativamente, em alguns casos, no nosso setor, existiram diversos setores dentro do mercado fotovoltaico que não sofreram, digamos assim, tanto com relação à diminuição de vendas e coisas do gênero. Aqui, até se a gente dá uma olhada, os dados do agronegócio relacionado à parte da variação, a gente teve um aumento bem substancial, bem positivo, correlacionado à parte das exportações, tá? Esses são dados do próprio Camex, tá? Que cuida especificamente desse setor, e a gente pode dar uma observada bem interessante, que a gente teve um aumento, tanto na parte de importação não teve muita variância, mas principalmente na parte de importações a gente aumentou bem substancialmente essa quantidade. Aqui a gente tem um balanço mais específico da balança de janeiro, que é usualmente utilizado para o encerramento dos anos, né? E a gente pode observar novamente ali que o agronegócio ele tem se destacado para essa parte. Tanto o agronegócio quanto o setor industrial tem se destacado nesses primeiros 6 meses e tiveram projeções muito positivas para esse ano. Então, muitas vezes, a gente entra, querendo ou não, nessa parte da produção de grãos e outras linhas de culturas, né, que são muito importantes dentro do mercado. Algo que é muito legal nessa parte de produção de grãos, que ano passado a gente teve uma safra recorde, não fechou especificamente com esses dados ali de 3,2 de crescimento, ele fechou algo em torno de 2,8, mas essa era a projeção de encerramento em milhões, né, de toneladas para essa parte de produção agrícola especificamente, tá? E eu quero agora trazer, pessoal, mais especificamente aqui para a região do Nordeste de vocês, tá? O Nordeste, como vocês estão observando aí, o Nordeste, ele é um dos líderes na parte de floresta plantada para celulose e a pluma de algodão. Não somente essas duas culturas em específico, também a gente tem a parte de fazendas de camarão, que é muito popular aqui na região do Rio Grande do Norte, né? A gente tem bastante esse tipo de fazenda aqui, e também outros nichos de negócio, como a parte de fruticultura, mais voltada à região de Pernambuco e Bahia, que são líderes nacionais nessa parte de produção especificamente. Essas culturas, elas já há alguns anos têm apoiado a economia brasileira e trazido, consequentemente, grandes faturamentos e grandes oportunidades de negócio para o Brasil. Hoje, como todos nós sabemos aqui, o Brasil é um grande produtor rural, né? Vamos colocar assim, de alimentos, de grãos e enfim, principalmente voltado a essa parte de frutas também, internacionalmente falando. Hoje o Brasil ele é o terceiro colocado na parte de produção de frutas, apesar de não ser um grande exportador, na parte interna do Brasil ele tem uma produção muito substancial. E aqui a gente pode ver 2 estados bem específicos que no Nordeste eles dominam, tem duas culturas que têm uma capilaridade muito grande, que é essas duas culturas, que uma corresponde a cerca de 20% da produção nacional e a outra 26%, e ambas essas culturas têm crescido de forma exponencial dentro do Brasil. Bom, hoje que eu quero trazer aqui para o pessoal, eu trabalhei muitos anos na parte do Rio Grande do Sul e até tem outras pessoas aqui do setor que trabalham muito no setor agrário, e eu trabalhei muito tempo cuidando dos estados de Santa Catarina, Paraná,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, e toda essa parte que tem a parte agrária, o agronegócio, como um dos carros-chefes dos seus negócios. E muitos integradores, hoje em dia, trabalham exclusivamente nesses nichos de negócio. Hoje a gente sabe que é uma dificuldade do mercado como um todo conseguir linhas de crédito devido ao plano atual de governo que a gente tem tido, né? Houve algumas inseguranças no mercado devido a 14.300, mais a troca de governo, houve uma certa insegurança pela parte de economia, e isso, querendo ou não, impactou em nós nas nossas próprias linhas de crédito. Eu acredito que todo mundo aqui já, até ontem a gente fez um workshop bem interessante, tivemos situações específicas com diversos integradores que falaram muito especificamente dessa parte de liberação de crédito, que tem sido difícil, desde bancos convencionais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Cicobi, que são bancos bem difundidos aí, até desde financeiras, como BV Financeira, Solfácil, que são financeiras que trabalham muito especificamente na parte do setor solar, mas que, da mesma forma, a gente teve diversas dificuldades para aprovar linhas de crédito, e eu acredito que isso é uma dor de todo mundo aqui. Caso alguém não tenha essa dor dessa parte de liberação de crédito, quero dar o parabéns de antemão, porque realmente foi uma dificuldade do setor nesses primeiros 6 meses, a gente conseguir crédito dentro do mercado. Mas, assim, para a gente trazer um pouquinho, ontem saiu o Plano Safra, tá, pessoal? O que é o Plano Safra? O Plano Safra se trata do maior incentivo da parte do agronegócio e industrial do setor brasileiro, tá? O Plano Safra, ele fica sempre vinculado à agência chamada Finame, tá? O Finame, ele é basicamente uma agência reguladora do governo que disponibiliza crédito para empresas, assim como para financeiras, né, e para bancos convencionais, para que eles possam financiar essa parte de crédito rural e industrial para os setores. Lembrando que o Plano Safra, a gente às vezes fica pensando muito na parte do agronegócio especificamente, mas o Plano Safra, ele é uma linha de financiamento voltada a qualquer setor produtivo, tá, pessoal? Então, desde o agronegócio na parte de grãos, pecuária, parte industrial, aqui na região que o industrial comercial é muito grande, que temos muito trabalho nas partes de cerâmica e outras culturas que são bem difundidas aqui no Nordeste, que são voltados ao setor produtivo, também são atendidas pelo Plano Safra. Todas elas têm acesso, e isso a gente pode trazer para um nicho até um pouco menor, né? Vamos trazer algumas agropecuárias que atendem nessa parte de disponibilidade de remédios veterinários e outras coisas. Essas microempresas também têm acesso a esse tipo de linha de crédito do Plano Safra, tá? O Plano Safra, ele tinha, ano passado, a gente tinha uma projeção para esse ano de 400 bilhões. Ontem, no dia 27, a gente teve a resolução que foi disponibilizado o valor correto, foi 364 bilhões,22, que foi disponibilizado pelo governo federal para o Plano Safra desse ano. Então, vem um valor bem substancial. E esse crédito ele pode ser financiado desde pequenos agricultores, microempresas, até projetos de grande porte, tá? Exemplo, o próprio Finame, ele é uma agência reguladora que regulariza todos os kits geradores de potência de até 2 kW de inversor até 350 kW de inversor. Então aí a gente já tem basicamente todo o nicho de trabalho da GD no Brasil. A gente já tem bem especificamente atendido pelo Finame, mas existe também uma outra agência reguladora que é o Finem, que ela basicamente vou precisar de ajuda aí, pessoal. Basicamente ela atende até a partir de 350 kW de inversor até mais ou menos 300 milhões de investimento. O Finame, ele basicamente, acho que eu vou precisar um pouquinho de ajuda aí, pessoal. Vamos voltar um pouquinho. O Finame, ele atende basicamente essas linhas de trabalho, tá? Acho que eu tô com um pouquinho de problema aqui, pessoal. Vocês conseguem voltar para mim um pouquinho? Aqui. Acho que voltou aqui.
Voltando ao raciocínio ali, pessoal, o FINEM, ele atende até 300 milhões de investimento. Então, ele já é uma agência reguladora um pouquinho diferente, mas vocês conseguem ter acesso a linhas de crédito muito robustas, com uma facilidade de liberação de crédito, tanto que para o bloco do produtor vocês têm vantagens muito específicas. Quando eu falo vantagens muito específicas, a gente pode pegar aqui no setor agrário, tá? Essas linhas de crédito, elas têm até 3% de juros ao ano e com até carência de 24 meses, tá? Então a gente tem um juros muito reduzido, em contrapartida, consequentemente, a gente tem um prazo de carência bem estendido. Principalmente para o setor rural, que trabalha muito por safra, né? É um diferencial muito grande que ele consegue se programar a longo prazo e já quando ele startar o sistema gerador dele, consequentemente ele ter esse retorno já de boa parte desse investimento já de pronto, né? Então é uma vantagem muito específica para o mercado. O Finame, tá, pessoal, onde eu consigo entrar, onde eu consigo essas linhas de financiamento, como eu consigo esse tipo de acesso de crédito, tá? O Finame, ele disponibiliza os créditos, o valor financeiro, esse arcabouço financeiro, diretamente para os bancos convencionais de vocês. Hoje, aqui no Nordeste, é uma cultura comum, né? A gente ter acesso diretamente ao Banco do Nordeste, que acho que acredito que todo mundo aqui já financiou alguma vez ou alguma coisa pelo Banco do Nordeste, né? E o Banco do Nordeste, às vezes, a gente tem alguns problemas relacionados a delay na saída do valor, às vezes uma agência pede uma coisa, outra agência pede outra. Então, é uma dificuldade total do mercado. O Finame, a grande vantagem dele é o quê? A gente tem um arcabouço financeiro específico, já diretamente com bancos convencionais. Exemplo, a agência do Banco do Brasil, por exemplo, que atende vocês, ela tem acesso a diversas linhas de crédito dentro lá, que tem juros diferentes, onde vocês podem ter acesso especificamente a essas linhas de crédito, tá? Hoje, as linhas mais comuns, vamos pegar desses bancos convencionais, é o Pronaf, que é muito conhecido por todos aqui, o Pronaf, Mais Alimentos, que é mais voltado à agricultura familiar de médio porte, né, que a gente pode falar até 150, 170 quilowatts de inversor. A gente tem o BB Agro, enfim, existe o Inovagro, existem diversas linhas de crédito dentro dessa parte do Finame, onde a gente pode agregar positivamente e ir atrás dessa linha de crédito, tá, pessoal? Algo bem importante ressaltar é que, como essa linha de crédito saiu especificamente ontem, hoje, basicamente, vocês já podem ir atrás dessa linha de financiamento, onde vocês vão conseguir liberações, principalmente para vocês que já têm algo engatilhado. É bem importante a gente já ter ciência que, como ele é quase 365 bilhões, ele tem digamos, uma disponibilidade de crédito limitada. Então, quanto antes vocês irem para o mercado buscar essa linha de crédito, mais rápido e menos risco vocês vão ter de perder algo nessa linha de crédito, tá? Pessoal, ressaltando também, hoje eu trabalhei muito tempo lá nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essas linhas de crédito, por incrível que pareça, tem integradores que trabalham exclusivamente de junho, né, a dezembro, exclusivamente com essas linhas do Finame, tá, pessoal? É algo que muitas vezes não é tão difundido aqui, por a gente já ter um banco regional, né? Já ter o Banco do Nordeste, mas como às vezes algumas liberações de crédito têm demorado um pouquinho mais por esse banco específico, muitas vezes, dependendo do projeto que vocês vão ter, é interessante vocês observarem uma segunda possibilidade, porque as taxas de juros algumas vezes vão ser mais atrativas, algumas vezes vai ser menos, depende muito do bloco do produtor que vocês vão estar se encaixando, né? Mas, em contrapartida, vocês têm uma possibilidade muito grande de aprovação. Se o cliente ele tem acesso a essa linha de crédito no banco, 99,9% das vezes ele já tem algum tipo de crédito disponibilizado lá. Então, vocês têm uma incidência muito grande e uma facilidade muito grande de aprovação. Claro que, ressaltando, né, a gente sempre tem o bônus e o ônus do mercado, né? Então, opa, voltar não tá querendo voltar esse trem aqui, hein? Eu queria passar para frente, moço. Mais uma, mais uma. Aí, perfeito. Acho que vai bem tranquilo.
Vamos lá, pessoal. Então, retornando aqui, claro que toda linha de crédito a gente tem os seus ônus e os seus bônus, né? A gente não pode usar a partir do princípio que essa linha do Finame, voltado ao plano safra, vai ser só vantagens dentro do mercado. Claro que não, a gente tem algumas perguntas bem específicas que é importante a gente ressaltar, tá? Hoje, quais são os principais bancos que eu consigo ter acesso a isso? Principalmente cooperativas de crédito, perdão, vocês conseguem ter uma facilidade muito maior. Então, Sicredi, Sicobi, Cressol, que são bancos bem difundidos aqui na região. Vocês têm também, através do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é um banco parceiro nosso lá que faz essas linhas de crédito também. Caixa Econômica Federal. Na verdade, quase todos os bancos eles fazem. A única coisa que vai diferenciar é a quantidade de crédito disponível dentro daquele banco. Então vocês vão ter especificamente só essa questão. Então a vantagem é, caso vocês já tenham uma agência parceira, um gerente de banco que já trabalha com vocês, onde vocês têm algumas vantagens direcionadas a ele, é importante vocês acionarem eles, entenderem especificamente como funciona lá dentro do banco dele, que vocês vão conseguir uma agilidade muito maior nas liberações de financiamento, tá? Quem pode solicitar? Qualquer tipo de cliente que é ligado ao setor produtivo, tá? Então, isso sejam indústrias, agropecuárias, de pequeno, médio e grande porte, todo tipo de agricultor, pecuarista tem acesso a essa linha do Finame, tá? Então vocês podem solicitar diretamente no banco, o banco já tem as premissas que são solicitadas lá dentro. É uma documentação muito simples, mas que vocês vão ver que é uma linha de crédito que tem muita acessibilidade e tem uma facilidade de liberação de crédito, principalmente para o produtor, tá? Produtor como um todo e setor industrial. Consigo utilizar essas linhas de crédito para micro e mini geração? Consigo, pessoal, tá? Hoje, essas linhas de crédito, elas financiam desde projetos muito pequenos residenciais até grandes projetos, tá? Então, vocês conseguem, pessoal aí que trabalha especificamente na GD, vocês conseguem solicitar através do banco e também vocês conseguem mini geração voltada a essa parte também, tá? Não é um empecilho, tanto que o range de Finame e Finem, ele vai desde 2 kW de inversor a 300 milhões de financiamento. Claro que vai depender muito do crédito que esse cliente tem, mas você consegue trabalhar em ambos os cenários ali, esse tipo de financiamento. Quais são as vantagens financeiras relacionadas a essas linhas de crédito? Pessoal, a primeira vantagem financeira bem robusta é a parte de juros, tá? Os juros é bem reduzido, geralmente ele é 3% ao ano e tem alguma taxa de administração do banco, mas usualmente são linhas que têm um juros muito reduzido, uma carência até 24 meses exclusivamente no Finame. No Finem vocês conseguem até ampliar isso, até 4 anos de carência, então a gente tem um diferencial bem robusto nessa linha de crédito. E também, hoje, o PADES, tá? Até tem o decreto ali, o 11.456. Algum tempo atrás a gente teve um alvoroço no mercado, né? Que houve aquela isenção fiscal para parte da célula fotovoltaica na indústria de semicondutores para dentro do Brasil. Isso, num primeiro momento, não impactou a GD especificamente, porque como 99% das distribuidoras do Brasil trazem esse produto relativamente pronto na parte de módulos fotovoltaicos para dentro do Brasil, isso não impactou o valor de mercado que a gente trabalhava usualmente. Mas a parte de semicondutores, isso impactou especificamente, tá, pessoal? Então, é uma coisa que anteriormente o Finame ele tinha um valor de produto, vamos colocar assim, cerca de 20% mais elevado que um gerador convencional, e isso muitas vezes no payback dele não correspondia à necessidade. Então a gente tinha um produto com valor mais agregado, que no final do financiamento dele muitas vezes não ia se pagar assim como ele comprasse um produto importado. Entretanto, como a gente teve assim, isenção na indústria de semicondutores, esse valor de mercado ele já reduziu bem robustamente, tá? Então essa diferença que estava em 20%, hoje ele vai ficar um pouquinho mais caro que um financiamento convencional. Entretanto, vocês vão ter uma vantagem muito específica de mercado, que é essa, digamos, essa flexibilidade na hora da aprovação. Então,
Também o Finame ele tem algumas questões bem específicas que são importantes, pessoal, que esse tipo de produto você não consegue colocar um produto exclusivamente importado lá. Então hoje, por exemplo, a Nexen, nós trabalhamos especificamente com diversas linhas de produtos, mas meu carro-chefe sempre foram módulos da Canadian e inversores da Sungrow com as estruturas da FSM. São parceiros de longa data, desde o início da Nexen a gente trabalhou com esse tipo de produto. Entretanto, eu não posso utilizar essa linha de produtos, por quê? O Finame ele tem uma exigência em específico que 90% do produto ele precisa ser de fabricação nacional. Então, hoje a gente trabalha com uma produtora aqui no Brasil, que é a Senge Solar, muitos de vocês conhecem, é uma fabricante de módulos fotovoltaicos, que já permeia aí de módulos desde 500 a 605. Então a gente tem um range bem grande de módulos fotovoltaicos de fabricação nacional que tem a mesma qualidade, mesma tecnologia e que agregam e que se encaixam nessa linha de financiamento, tá, pessoal? E basicamente a única coisa que dentro dessa linha de financiamento eu posso colocar como importado é um inversor. Então hoje a gente ainda, como carro-chefe, trabalha com toda a parte de gerador, módulos fotovoltaicos, cabos conectores, todo de fabricação nacional. Entretanto, a gente trabalha mais especificamente com essa parte do módulo, a gente trabalha com a Senge, e o inversor daí, a gente já entra nesse nicho que pode ser um inversor da Sungrow, convencionalmente, como a gente trabalha. Essa linha de financiamento, quando vocês vão dar entrada, pessoal, é bem importante quando vocês fizerem o orçamento, o banco ele vai pedir para vocês o código CFI, tá? Que é o cadastro do Finame. Basicamente, esse código vocês conseguem direto com o nosso vendedor ali da Nexen, tá? Hoje aqui, quem atende a região de vocês é a Wilza, então a gente vai estar no stand ali posteriormente, caso vocês queiram tirar dúvidas relacionadas a essa linha de financiamento, como funciona, como consegue o cadastro do CFI, vocês podem ir diretamente ali no stand, a gente esmiuça isso um pouco mais, mas é uma linha de financiamento muito interessante. Eu acredito que aqui para o Nordeste não é uma linha tão difundida, né? Para muitos de vocês acredito que possa ser até uma novidade de mercado, mas é uma linha que eu convido vocês a terem acesso a ela, a irem até o seu gerente do banco e se informarem um pouco mais, porque é uma linha de financiamento que traz para vocês especificamente uma vantagem de mercado em relação a outros concorrentes, tá, pessoal? Outra vantagem muito legal dessa parte do Finame, muitas vezes aqui eu acredito que alguém já sofreu com isso, é que quando você dá entrada num financiamento no banco, muitas vezes no Banco do Nordeste, a gente tem esses 40, 45 dias que demora para sair. E nesses 40, 45 dias, nós como integradores, vamos me colocar no lugar de vocês, nós sofremos com a parte de concorrência, né? Às vezes tem outros concorrentes que vai lá, bate na porta do seu cliente, já tá tudo certo, às vezes você tem que baixar a sua mão de obra para conseguir melhorar esse valor e ainda permanecer com ele. Já a linha do Finame, vocês não vão sofrer com isso, tá, pessoal? Por quê? O cadastro do CFI, depois que vocês dão entrada lá, ele demora um pouquinho, mais ou menos 18, 20 dias para sair, para vocês terem a disponibilidade do crédito, mas a vantagem é que ele não pode trocar o fornecedor dessa carta de faturamento. Então, não existe a possibilidade, e isso eu falo tanto distribuidor como fornecedor final, como integrador de vocês, esse cliente ele não pode trocar porque esse cadastro fica vinculado ao BNDES. Depois que você dá a entrada lá, você só vai ter essa liberação de mais daqui 30 dias. Para ele fazer o cancelamento, ele vai demorar mais 15 dias para conseguir cancelar, para dali 25 dias ele conseguir ter novamente a disponibilidade de crédito, tá, pessoal? Então, é uma linha muito segura que vocês têm de trabalho. Eu acredito que muitos de vocês já sofreram com esse tipo de concorrência, que algumas vezes não é muito leal, né? Mas que a gente entende que é um fluxo do mercado. Nesse tipo de financiamento, vocês ganham uma segurança da parte do crédito, porque vocês vão ter uma facilidade um pouco maior, vocês vão ter uma facilidade na parte propriamente do produto em si, porque depois que vocês derem entrada, o preço ele não é alterado. Então, muitos de vocês aí que sofrem, coloquei um projeto hoje lá para fazer o orçamento, dali uma semana já mudou o preço e eu me lasquei porque eu vou ter que dar um jeito aqui de manter o meu valor. Usualmente vocês não vão sofrer com isso, tá, pessoal? Porque o Finame, como ele tem esse prazo estendido, nós da Nexen, nós seguramos esse valor desse pedido, desse orçamento, 45 dias, que é mais que o suficiente
para vocês conseguirem retirar esse produto, esse crédito lá de dentro do banco, e a gente conseguiu fazer o processo de faturamento da nota, enfim, a disponibilidade como um todo. A gente vai falando e a garganta vai secando, né? Então, pessoal, agora esmiuçando um pouquinho a parte de produtos da Nexen, tá? Hoje a gente trabalha com essas linhas do Finame, como eu abordei aqui anteriormente, mas também trabalhamos com outras linhas de crédito, tá? Desde financeiras e outras linhas de produto também. Hoje a Nexen, nós somos líder do mercado relacionado a essa parte de produtos nacionais, então ninguém vende mais produtos Finame do que a Nexen, então até se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas como funciona, pode trazer para a Nexen, a gente consegue ajudar, às vezes consegue ajudar até o gerente do banco, que muitas vezes é uma novidade por gerente do banco, a gente consegue ajudar eles também nessa parte de liberação. E, consequentemente, queria convidar vocês também a terem acesso à Nexen. Vai lá no stand, vamos conversar, a gente está com promoções bem legais. Queria convidar vocês também a darem uma olhada nos produtos. Acredito que a gente trabalha com produtos bem de ponta de linha de mercado, né? E muitas vezes vocês podem ter um diferencial muito grande relacionado a essa parte de concorrência, né? Vamos colocar assim. Vocês podem ter diferenciais muito grandes, porque aí vocês vão entrar na parte de agregar valor no produto de vocês, agregar possibilidades de mercado, porque a Nexen, nós como Nexen, nós não queremos ser somente um distribuidor que disponibiliza módulos fotovoltaicos e kits geradores para vocês. Nós queremos ser um gerador de negócio. Então, lá dentro da Nexen eu tenho diversas possibilidades de financiamento, conhecimento técnico e conhecimento financeiro para conseguir ajudar vocês nessas linhas de crédito. E também algo que a gente trabalha lá, com a disponibilidade de estoque, que hoje a gente tem um CD aqui em Pojuca, bem próximo de vocês, e aqui para a região do Rio Grande do Norte como um todo, mais especificamente para Natal, aqui a gente consegue entregar dentro de 7 dias para vocês. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito grande para você que nunca conheceu a Nexen, nunca conversou conosco, possa startar negócios conosco, tá bom, pessoal? Queria deixar meu agradecimento a todos que estão aqui e agradecer pela oportunidade de falar um pouco para vocês. Tenham um bom dia.